Vamos falar sobre o fato de que o ministro Flávio Dino, do STF, ele autorizou hoje, terça-feira, a instauração de mais um inquérito para apurar suspeitas de tráfico de influência envolvendo o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O procedimento foi o terceiro pedido pela PF para investigar a atuação do filho do presidente Lula desde a semana passada. O Dino também determinou que haja uma apuração sobre o vazamento dessas solicitações feitas pela corporação. E, diferentemente desse inquérito, as outras duas apurações estão sob a relatoria do ministro André Mendonça. A defesa de Lulinha nega irregularidades e diz que ele está à disposição para depor à justiça. Os dois primeiros inquéritos, eles apuram a relação do empresário com pessoas que buscavam contratos no Ministério da Saúde e no Dataprev, que é uma empresa pública de tecnologia responsável pela base de dados do INSS. E o terceiro procedimento, que é sob relatoria do Dino, também tem como objetivo apurar suspeitas sobre tráfico de influência do filho do presidente, envolvendo a empresa Tree Structure It. O objetivo seria facilitar parcerias. Bom, investigue-se, né? Vou dizer aqui parte do que já disse. Essas informações sobre o Lulinha circulam desde que começou a investigação do escândalo do INSS. A partir, sempre é bom ficar claro, né, que as primeiras matérias saíram neste Metrópolis e quem deteve a investigação foi a Controladoria Geral da União, o ministro Vinícius Carvalho, ministro do presidente Lula. Né? Isso é, evidentemente, a investigação da PF. Portanto, a investigação, o escândalo do INSS é antigo, começou no governo Bolsonaro. Está tentando transferir para o governo Bolsonaro. Não estou tentando transferir nada. Começou no governo Bolsonaro. Houve, inclusive, atos de ofício que facilitaram esse escândalo. E sim, continuou no governo Lula, mas o governo Lula mandou apurar. Ou não mandou? Ou esse esparramo todo não é uma apuração. Hoje, inclusive, tem um novo desdobramento e o Flávio deve ter ficado preocupado. Tem um amigão dele aí, tem um chapa dele, um brother, que está sendo investigado pela PF. Nós já vamos chegar lá. E não é um brother qualquer. É um brother aí em Brasília que faz chover. Né? A gente já chega lá. Então a investigação continua. O que me causa espécie, e não adianta fazer de conta que isso é normal. Né? É normal. Não é normal. Causa espécie é que isso tudo tenha começado lá atrás, que essa história de Lulinha circule, as histórias de Lulinha há muito tempo, e há 2 meses da eleição, 2 meses, hoje precisamente, né, se abram 3 inquéritos, e o ministro Flávio Dino abre, enfim, está lá pedindo a apuração, e haverá um quarto ainda, segundo se comenta. Né? Como tudo se sabe nessa área, tudo vaza, enfim, ainda haverá um quarto. Note, a investigação original do Lulinha era para saber se ele tinha levado grana do esquema do INSS. Não levou. Pelo menos. Se levou, não apareceu a prova. O sigilo dele foi quebrado, inclusive. Quebrou, circulou. Né? Então agora vamos investigar tráfico de influência. E tráfico de influência, então, não é um inquérito, né? Já são 3, provavelmente um quarto, né? 2 deles, segundo circulou, porque também como se lida com vazamentos, né? Essa empresa, a Tree Structure It, estaria no escândalo, estaria na investigação que envolve a base de dados do Senado, né, do Dataprev, né, do Senado, do Ministério da Saúde, não, Dataprev mesmo, Ministério da Saúde. E também nesse outro, aí eu não sei, o mesmo tráfico de influência com 2 inquéritos, se é que é isso, a ver também. Né? Agora, cara, falar o quê? Investigue-se. Investigue-se. Tendo a achar que vai se chegar ao fim sem ter prova de que
realmente participou de sacanagem. Mas, e se participou, que pague. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. Né? E acho que se vier a ser condenado, não vai ter coisa dos petistas pedindo anistia. Não é mesmo? Agora, essa empresa, a 3 Structure It, ela começou a trabalhar para o governo no governo Bolsonaro. De novo, está tentando jogar o governo Bolsonaro. Não, o contrato dela com o Exército, por exemplo, o Centro Integrado de Telemática, contrato no valor original de 21,8 milhões, é de novembro de 2022. Em novembro de 2022, o presidente era o Jair Bolsonaro. É verdade que ele não estava presidindo exatamente, ele estava tentando dar golpe. Aliás, o mês de novembro de 2022 é um mês muito rico, né, na articulação do golpe, para quem lembra do inquérito. Então, começou a trabalhar no governo Bolsonaro. E sim, seguiu trabalhando no governo Lula. Agora, os contratos são regulares, são irregulares, o quê? Né? Qual é a evidência? Ele conversou com não sei quem, houve alguma prática irregular? Qual prática irregular? Tudo isso tem de ser visto. É por isso que tem um inquérito. É por isso que o inquérito em si, né, não condena ninguém. Agora, investigue-se. Né? Dizer o quê? Né? Tem que investigar. Tem que investigar. Não tem essa assim, eventuais criminosos de um lado são bacanas, os do outro lado são meras vítimas. Não, não é desse jeito, não. Agora, precisa ver a prova. Pedir que eu não estranhe, que só agora se peça a abertura dos inquéritos, aí eu estranho sim. Estranho porque essa história, por exemplo, da canabidiol, que é o primeiro, isso circula, bicho, faz muito tempo. Há quanto tempo? O que foi a CPI do INSS, se não uma gritaria infernal que pedia para o Lulinha investigar o Lulinha, convocar o Lulinha, quebrar sigilo do Lulinha, prender o Lulinha. E, no entanto, se dá abertura do inquérito agora. Né? Isso tem peso eleitoral? Eu não sei se vai ter. Que foi feito para ter, foi. Né? Que foi feito para ter peso eleitoral, foi. Se vai ter, não sei. Né? Eu acho muito ruim quando o processo eleitoral fica rodando nesse drive, né? Da coisa da polícia o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas, enfim, é o que temos. Né? Sempre que a polícia toma o lugar da política, aqui não vai nenhuma crítica à polícia. Eu acho que a Polícia Federal faz um trabalho, sob o comando do André Rodrigues, acho que faz um trabalho excelente. Mas eu não gosto, em tese, né, de o assunto polícia tomar o lugar da política. Mas então os políticos não poderiam fazer certas coisas. É verdade, sempre, não deveriam. Né? Muita coisa que se faz não deveria ser feita. Né? 2, é preciso tomar muito cuidado também, porque, veja, o noticiário está inundado de coisas contra Lulinha, e, no entanto, não se sabe exatamente ali qual é o crime cometido até agora. Por isso que tem inquérito. Tá bom, vamos esperar a investigação para ver o que tem. Né? Que essa empresa trabalha para o governo federal desde o governo Bolsonaro, continua a trabalhar no governo Lula, continua a trabalhar no governo Lula. Esses contratos são irregulares? Foram feitos com a intermediação do Lulinha? Foram feitos com a intermediação da Roberta Luxinger? Foram feitos? Vamos ver. O problema é, caso se chegue à conclusão de que não, o estrago que pode gerar até essa conclusão é gigantesco. É por isso que vazamento não é uma boa. Você passou a falar isso só agora. Não. Eu tomei porrada de muita gente durante a Lava Jato, antes ainda, durante o Mensalão.
Acho complicado isso, né? São poucas as democracias no mundo em que inquéritos sigilosos rodam em praça pública, como aqui, né? Isso é desestruturador do devido processo legal e também da política. Agora, quem acha que esse é um bom caminho, não tem sido um bom caminho, né? Então eu aponto e aponto há muitos anos, né? Eu sei quão demonizado eu fui durante a Lava Jato, né? E quem acha que hoje eu sou petista, porque tem essa fantasia, né? À época os petistas me detestavam. Talvez hoje não tanto, mas também não importa quem detesta, quem não, né? Eu não sou refém nem funcionário dos que me odeiam, né? E nem dos que me amam, né? Dos que me amam eu pretendo também amar. Mas há muito tempo aponto isso, acho isso muito ruim, sempre. Mas esse é o caminho que se escolheu e que se consagrou, especialmente a partir da Lava Jato. As consequências na política são péssimas. Continuam péssimas. Até agora, né? Mas tá aí, né? E vem mais coisa. Fazer o quê? Tem mais coisas assim, Reinaldo, porque integrantes do Palácio do Planalto, eles admitem aí um constrangimento com o repasse que a empresária Roberta Luxinger fez ao ex-chefe de gabinete do Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é conhecido como Marcola. E aliados estão cobrando que o ex-auxiliar do presidente ele mostre os comprovantes dessa transação. Essa transferência foi feita pela Roberta, que foi alvo da Polícia Federal sob suspeita de participação no esquema de fraudes do INSS, e ela está sendo investigada pela PF. Ela é apontada nas investigações como lobista e é amiga do Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, filho do presidente. O Marcola, numa nota, ele confirmou que, sim, recebeu os valores, sem especificar quanto, na forma de um empréstimo que teria sido posteriormente quitado. Os aliados de Lula afirmam que vai haver um desgaste, mas que é possível contorná-lo. Para evitar que o caso cresça junto à opinião pública, defendem que o Marcola esclareça todo o episódio e dê detalhes do empréstimo. A avaliação é que o tema da corrupção ainda afeta a imagem do governo Lula e que é preciso afastar qualquer relação do tema com o próprio petista. Além disso, eles ressaltam que o presidente tem afirmado nos seus discursos que defende a autonomia da Polícia Federal nas investigações, doa quem doer, que deve ser mantido pelo petista. Bom, a ideia de que a Polícia Federal está atuando para prejudicar as investigações, uma ideia é falso, né? Não há nenhuma evidência disso. Ainda esses dias circulou a informação de que o ministro André Mendonça teria mandado investigar clandestinamente o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e agora eu vejo negativas por aí, né? Espero que a negativa seja verdadeira, até porque houvesse investigação seria ilegal, né? Porque ou ela é feita pelo Ministério Público ou ela é feita pela Polícia Federal, né? Que eu saiba, não tem polícia clandestina no Supremo. A Polícia Federal tem trabalhado e está aí, né? Essa Polícia Federal trabalha. Eu posso lembrar de uma Polícia Federal controlada pelo presidente da República, a do Jair Bolsonaro. Nós temos vídeos aí. Vitor, se achar tempo, nós temos o vídeo do Bolsonaro do dia 22 de abril, né? Me ocorreu agora pedir, né? Porque esse programa é feito ao vivo, quente, né? No dia 22 de abril de 2020, o Jair Bolsonaro disse que Polícia Federal ele queria. E era uma Polícia Federal sob controle dele. E ele deixou claro, eu não vou esperar que a Polícia Federal ferre os meus amigos e os meus filhos para mudar. E eu vou mudar. Isso foi dia 22 de abril de 2020. No dia 24 de abril de 2020, o Sérgio Moro foi chutado no Ministério da Justiça e concedeu um monte de entrevistas dizendo que o Bolsonaro estava interferindo nas investigações da Polícia Federal. Essa era a Polícia Federal do Bolsonaro. O ministro da Justiça do Bolsonaro está preso, que era o chefe formal
da Polícia Federal. O Silvinei Vasquez, que comandava a Polícia Rodoviária Federal, está preso. A Polícia Federal do Lula está investigando, se é como eles chamam a Polícia Federal do Lula. Está investigando, inclusive o filho do presidente. Há uma diferença aí. Eu não estou dizendo que o fato do Lulinha ser investigado prova a honestidade desse governo. Não é isso. Alguém ser investigado não prova honestidade de ninguém. O fato do Lulinha estar sendo investigado prova a independência da Polícia Federal. Ou não prova? Sabe o que não prova a independência da Polícia Federal? Jair Bolsonaro. É isso aqui que vocês vão ouvir. 22 de abril de 2020. Conta para nós, bonitão, como é que é a sua Polícia Federal? Vai. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E trocou o ministro. À época, saiu um monte de manchete, o Sérgio Moro, dizendo que o Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal. Ah, mas hoje eles estão juntos. Meu filho, cada um se ajoelha para os seus algozes da maneira que achar que deve. Né? Ou de acordo com o seu oportunismo. Mas está aí. Então precisa ver. Pode ter sido um empréstimo? Pode. Imprudente? Sim. Existia relação de amizade? Parece que sim. Agora, tudo evidentemente é ruim. Investigue-se. O que foi que o Marcola fez para ajudar a Roberta Luxinger, o Lulinha, o que foi que ele fez de ilegal, de impróprio, né? Porque só o título sugere uma coisa muito grave. Quanto? 62 milhões, 100 milhões. Quanto foi? Quanto foi? E aí o Lula, envolvido no esquema que estava, chama o Vinícius Carvalho, né? E o Vinícius Carvalho vai lá, chega, presidente, agora nós vamos investigar um esquema. O senhor sabe, né? Que o senhor estava participando daquela sujeirada toda e agora o senhor vai ser investigado. É assim? Alguém realmente acredita nisso? Mas serve a guerra política. Né? Fazer o quê? Tem que investigar, tem de apurar. Está sendo apurado? Está sendo apurado. Quem dizia que não aceitava Polícia Federal independente era o seu Jair Bolsonaro. E não tinha. Tanto é que o ministro da Justiça está em cana. Né? O ex-ministro da Justiça. O chefe da Polícia Rodoviária Federal também em cana. Nessa Polícia Federal as coisas estão sendo investigadas. Ou não estão? Ou não estão? Linha. Mas o Andrei Rodrigues... Traga as evidências do Andrei Rodrigues. O que eu não topo, o que eu não gosto, fulano comentou com interlocutores que Andrei Rodrigues... O quê? Ou então os procedimentos do André Mendonça. Eu quero em tempo real tudo que está sendo feito na PF. Bom, se ele quer e ele é juiz, os 2.000 e poucos juízes federais podem pedir a mesma coisa. Aí nós não vamos ter Polícia Federal, nós vamos ter Big Brother, né? Da Polícia Federal. Não é isso? E cada juiz federal vai dizer onde quer que o agente atue. E aí nós não temos mais o juiz, nós temos o chefe do inquérito, vai ser o juiz vira chefe do inquérito, vira controlador da PF, vira Ministério Público. Depois ele vai oferecer ou não denúncia. Se a procuradoria aceitar, ele vai aceitar ou não a denúncia. E depois ele vai julgar. Aí realmente vira a mão direita de Deus, né? E põe direita nisso.
Vamos seguir falando de Lulinha, porque o ministro da Justiça, o Wellington César Lima e Silva, ele despachou o pedido da defesa do Lulinha para investigar o vazamento de dados do inquérito da farra do INSS. Os advogados do Lulinha, eles estiveram lá na sede da pasta na segunda e protocolaram formalmente o pedido de investigação. E, após o protocolo, o ministro da Justiça encaminhou o documento para a Corregedoria-Geral da Polícia Federal. Seguindo aí o mesmo fluxo institucional, foi adotado em casos semelhantes, segundo aliados de Lima e Silva. De acordo com interlocutores do ministro, ele deve esperar a manifestação da Corregedoria da PF. Caso sejam identificados elementos que indiquem eventual irregularidade, o caso poderá ser objeto de apuração. Até agora, o Wellington vinha tentando se distanciar dessa disputa entre o PF e o STF, embora a corporação seja subordinada ao Ministério. Essa postura incomodou os advogados de Lulinha e integrantes do governo. Além do Ministério da Justiça, a defesa do filho mais velho do presidente Lula acionou diretamente a Corregedoria da PF para pedir a investigação do suposto vazamento de dados sigilosos. O movimento foi reação à notícia de que a campanha do senador Flávio Bolsonaro teria em mãos áudios de Lulinha com a empresária Roberta Luxinger, que também está sendo investigada nesse inquérito do INSS. O advogado Marco Aurélio classificou os vazamentos como muito graves e acrescentou: na época da Lava Jato, se vazavam dados dos inquéritos. Agora estão sendo vazadas informações de inquéritos que nem sequer foram abertos, o que é mais grave ainda. Bom, e é mesmo. E é mesmo. Ou não é? Nessa hora, eu sei, tem aquele raciocínio assim, que é o raciocínio do linchador, né? Qual é o raciocínio do linchador? Como não haverá justiça, eu vou lá e mato agora. Peguei, flagrei e tal, e eu sei que depois a pessoa vai ter direito à defesa. Como no direito à defesa, talvez... Então a gente mata. Então sempre tem um vazamento, fica criticando o vazamento e não o crime. Não, havendo crime, o vazamento revelou crime, investigue-se o crime, sem dúvida nenhuma. Agora o vazamento é grave, porque o vazamento... Primeiro que todo vazamento é seletivo sempre, de qualquer lado. Todo vazamento é seletivo, todo vazamento tem um objetivo. Né? E o objetivo, óbvio, é alvejar aquele que está ali como objeto, alvo do vazamento. Né? Isso não quer dizer, então não investigue. Investigue-se, mas o vazamento é fundamental para investigar, mas aí nós estamos na barbárie, não estamos mais no mundo do direito. Eu sei que falar de Estado de Direito, que coisa chata, né? Coisa chata, ver esse cara aí falando isso. Muita gente resolveu me ironizar no tempo da Lava Jato, porque eu falava disso. Embora eu fosse considerado um antipetista de plantão, mas não me agradou o que eu vi. E coisas que estão em curso, obviamente, não me agradam, porque não acho bom. Ou a gente entende qual é a essência do devido processo legal na democracia, ou as coisas se complicam. Qual é a essência do devido processo legal na democracia? Existe o Estado que coage. Isso tem um nomezinho em direito, que se chama o Estado coator, que coage, que constrange com a força da lei, da investigação, com os poderes de polícia. E na democracia, o indivíduo acusado, no Estado totalitário, não. No Estado democrático, o indivíduo acusado tem o direito de defesa. Esse direito de defesa tem de ser exercido de acordo com regras. O sujeito tem de saber do que está sendo acusado, né? Ele tem o direito de apresentar petições, de se defender, e ele não pode ser condenado em praça pública antes de se ter a devida apuração. Tá falando isso agora só por causa do PT? Não, eu sempre defendi isso. Vá buscar. Onde não? Essa é a defesa permanente que eu faço. Tanto é que os meus debates, eu costumo focar meus debates muito mais em escolhas que são de natureza política, que são de natureza ideológica,
É claro que eu me espanto com a mansão do Flávio, é claro que eu me espanto com a mansão do Eduardo lá no Texas, é claro que eu me espanto com esses sinais de riqueza, tudo, tudo muito fabuloso, né? Com tudo. Agora, eu tendo a ser muito mais duro nessas coisas, porque eu deixo para a polícia investigar, não sou polícia, não sou juiz, não fico dando sentença. Escolhas que são de natureza política, que podem conduzir o país para lá ou para cá, ou para lá, para as profundezas, essas me incomodam muito mais. Né? Essas me incomodam muito mais. Então, a democracia tem de dar essas garantias, porque senão não se faz um país bacaninha, não. Né? Por que é fundamental que essas garantias estejam em vigência? Eu não sei quem vai ser o próximo governo. Pode ser o Lula mesmo, pode ser o governo Flávio. Né? Você imagina se cada governo que chega... Né, são duas derivações teratológicas negativas. Ou você tem a polícia como um instrumento do poder de turno, né? Já vimos isso. Eu mesmo entrei lá na mira da ABIN paralela. Imagina o tédio daqueles coitadinhos, Rafael. Eu falei, nossa, coitado idoso, como ele trabalha. Ou você tem um organismo que tem a ambição de ter uma existência própria, independentemente dos limites do Estado de Direito. O que é melhor? Nada. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Por isso, a investigação tem que estar sob o controle dos organismos de controle do Estado de Direito, da democracia. Eu fiquei um pouco incomodado com a postura do ministro da Justiça e mesmo da Advocacia Geral da União quando circulou esse negócio de que o delegado-geral da Polícia Federal estava sendo investigado por uma estrutura desconhecida. Porque aí tem que vigorar o Estado de Direito. Que investigação é essa? Existe? Ou não existe? Parece que não existe. Que bom. Né? E, no entanto, se fala em todo canto em Brasília que existe. Esse não é um bom mundo. Isso não dá em bom lugar. Acreditem. Né? Não quero dar uma de catão aqui. Ai, titio avisou, né? Como é que isso pode dar... Como é que isso pode ter bom desdobramento? Não tem.